Prosseguindo o nosso projeto da Realistic Cage Fly, ou mosca realística cigarra, nós chegamos numa etapa do projeto em que nós precisamos desenvolver, então, as perninhas, ou patas, ou realistic legs, para o inseto assim que nós estamos montando. Existem várias metodologias de se chegar à construção de uma perninha realística ou de uma realistic legs, tá? Para variadas moscas, sejam elas semi-realísticas, realísticas ou ultra-realísticas. Esta é uma das metodologias que eu estou disponibilizando para vocês. Creio que seja uma das mais fáceis de se fazer, tá? Como no corpo humano nós temos os segmentos corporal nomeados, nós temos também nos insetos, digamos assim, os segmentos das partes do corpo do inseto também nomeados. Vamos entender um pouco mais, até para agregar um pouco mais de conhecimento empírico sobre as partes componentes das perninhas do inseto. Eu vou citar só por alto para vocês poderem ter uma noção. Vamos entender melhor observando essa parte aqui de baixo do desenho, onde eu detalho mais os segmentos que compõem uma perna do inseto. Podemos observar então que aqui nessa perninha que já se encontra, ou no caso o par, né, de pernas já se encontram prontas, nós vamos entender como foram feitas, seguindo uma metodologia muito simples, tá? Usando cerdas de vassouras de vassouras plásticas, né? Para que assim possamos construir essas perninhas, tá? Elas estão ainda num processo cru, ou seja, sem o acabamento de pintura ou acréscimo de qualquer material de pintura, tá? Podemos enriquecer mais esse produto aqui que está ainda em estado bruto, ou usar somente assim. No caso, as pernas são compostas da seguinte forma. Nós temos, como aqui no desenho, a coxa, que é o segmento que sai junto ao corpo. Ele é um segmento mais curto. Depois nós temos um segmento maior, que seria o fêmur, tá? Geralmente possui cerdas, alguns espinhos, tá? Nós temos a tíbia, o tarso, que é composto de vários segmentos. Aqui não nos interessa por ser uma mosca somente realística e não ultra realísticas, mostrar todos os segmentos dos tarsos. E a parte final seria o esporão tarsal, tá? Então aqui vamos entender aqui a metodologia. Dessa parte central aqui da pinça até aqui seria a coxa. Aqui nós teríamos então o fêmur, a tíbia, o tarso e aqui os esporões tarsais, tá bom? Aqui eu tenho uma articulação de um pedaço do tarso. O tarso ele é seguido de várias segmentações. Eu poderia criar um efeito aqui de realismo maior, se fosse o caso de uma mosca ultra realística. Como a gente aqui não está chegando a esse nível, mas um nível semi-realístico para realístico, já nesse ponto de conhecimento e dos que me apreciam aí e gostam do atado realístico, fica mais esse processo construtivo, enriquecendo o conhecimento de vocês. Então, após algumas explicações, desmistificar mais alguns detalhes antes de começar o processo construtivo. Por que eu estou ressaltando tanto esses detalhes? Porque
A cigarra é um inseto que possui a perna dianteira, tá? Ou a perna primária, ou a frontal, com uma característica diferenciada. Ela tem uma perna aqui, a parte do fêmur, bastante robusto. A secundária e terciária, a intermediária e a última pata aqui, também são robustas, um pouco menos do que a dianteira. E por que disto? Por que desta característica propriamente dita? Se você for analisar o inseto no seu estágio inicial, ele está no subsolo, se formando, tá? A cigarra se forma no subsolo. Ela tem o processo de larva, crisálida, e quando chega no processo de crisálida, ela precisa escavar o túnel até a superfície, se arrastar, né? Caminhando com essas pernas. Ela vai abrir o túnel, caminhar e escalar o tronco da árvore. Então precisa ser um conjunto de pernas bastante forte para esse processo que o inseto necessita. Assim, esse mesmo conjunto de pernas vai garantir a fixação da crisálida no tronco, de modo a que a casca ninfal seja rompida e o inseto saia de dentro desta etapa, fazendo o último processo de metamorfose, né? Que vai ser alongar as asas, enrijecê-las e assim sair para o voo nupcial, o acasalamento, e por sua vez a grande maioria delas morrem depois de acasalar, ok? O que nos faz observar que nem todos os insetos possuem essa característica da perna dianteira ser mais avantajada. Como no caso nós temos o caso contrário, quando assim formos atar um gafanhoto, ressaltando que a perna traseira dele é bastante proeminente, bastante robusta, para que o inseto assim possa alçar o voo inicial. Por ser um inseto pesado, ele precisa ter uma pata de impulsão bastante forte, que já traz um outro tipo de característica. Então, quando você for atar um grilo ou um gafanhoto, você vai se preocupar com a perna de impulsão. Ela sempre vai ser a maior e ela está na parte final do corpo do inseto. Já nas cigarras, nós temos que observar esse detalhe da perna dianteira, ok? Vamos entender um pouco melhor, então, o processo construtivo observando estas características. Sobre a mesa, então, nós temos aqui todos os materiais que eu utilizo para este padrão de Realistic Legs ou pernas realísticas para o inseto, no caso aqui as cigarras, né? Eu vou precisar, a grosso modo, de cerdas de vassouras, essas cerdas plásticas aqui, retiradas de vassouras, e aqui nós temos já o processo um pouco mais avançado da perna já semi-construída, as primeiras dobras sendo aqui feita o fêmur, a tíbia, o tarso e mesatarso e os esporões. Como vocês podem ver aqui, os esporões tarsiais, né? Que seriam essas garrinhas da ponta da perninha realística. Para isso eu preciso, a grosso modo, não necessariamente vocês precisam ter exatamente esses materiais, existem metodologias alternativas que nós podemos utilizar. Eu utilizo duas tesouras e vou explicar por quê. Esta aqui eu uso para cortar as cerdas, tá? Porque é uma tesoura mais robusta. E esta aqui é uma tesoura mais fina, de ponta mais fina, eu uso para esse corte aqui dos esporões. Caso a pessoa não tenha 2, 3 padrões de tesoura, só tenha um, vai utilizar uma só
E nesses detalhes mais delicados, pode-se utilizar ou a ponta de um estilete ou de uma gilete, tá? De uma lâmina de barbear. Eu vou precisar de uma linha, que ela pode ser uma 6/0 de 110 a 140 denier, tá? Ou uma linha de 200 a 220 denier, uma 3/0. De preferência uma linha de cor mais clara, porque é mais fácil para você tonalizar depois com a cor que você precisar aplicar ou desejar assim deixar a patinha com o perfil do inseto que você quer colorir, né? No caso, trazer aí o realismo à perna, né? Eu estou usando aqui uma linha branca. A característica desta linha, apesar de ser caseira, ela tem fibras. Ela não tem nenhuma característica cilíndrica, e sim achatada. É uma linha que está em fibras. Então, como ela é fibrosa, ela consegue se manter achatada e não uma linha que tenha um certo calibre, ok? Esse detalhe faz diferença porque o acabamento fica melhor se a linha tiver esta característica. Ela compõe melhor o ajuste do acabamento, que se torna muito imperceptível. Se ela for cilíndrica, ela vai dar um ressalto muito grande aqui, tá? Não que você não possa fazer com uma linha cilíndrica, mas aí você diminui a bitola da linha, tá? Eu vou precisar de uma pinça comum, pode ser qualquer pinça que vocês tenham aí, tá? Para ajudar a fazer as dobras. Vou precisar de um alicate universal ou outro qualquer que possua essa dentição aqui. Essa dentição aqui é para mastigar a parte dianteira aqui. Aqui, ó, vai mastigar isso aqui, tá? Para dar um efeito de acabamento na perninha, tá? Não necessariamente, quem não tiver o alicate pode ficar também sem esse detalhe. Eu posso utilizar canetas para, assim, a prova d'água para dar a tonalização final, não é? Tem patas que você pode combinar cores, não é? Ou uma cor só, ou combinar 2 ou 3 cores, tá bom? Ou usar esmalte de unha de cor, assim que você achar interessante para combinar com a sua mosca, característica do aspecto final que você pretende colocar na sua mosca. E cola à base de cianoacrilato, tá bom? Cola de secagem rápida. Com esses materiais aqui em mãos, ou aqueles que vocês conseguirem aí, nós vamos iniciar o processo construtivo. Vamos entender então esse processo. Inicialmente, então, nós vamos separar as nossas cerdas e escolher duas aqui. As cerdas estão da mesma forma que nós encontramos na vassoura, né? Não tem comprimento nenhum diferenciado aqui, não fiz nenhum corte ainda. Nós vamos inicialmente nos utilizar da mesma metodologia que nós usamos para unir a nossa linha de mosca ou fly line ao nosso líder ou o nosso becken, que é o loop to loop ou laço dentro de laço. Eu vou passar por dentro e vou laçar aqui uma pela outra, de forma que aqui eu criei um laço. Este laço aqui vai ser o início das nossas perninhas, que é o que está aqui já bem adiantado, tá bom? Foi desta forma aqui que eu cheguei neste ponto. Vamos entender melhor.
Chegando aqui neste ponto, eu preciso definir o padrão de comprimento que vai ser a coxa, o fêmur, a tíbia, o tarso e o esporão tarsal. Trocando isso em miúdos, eu tenho aqui a minha cigarra, o meu sistema corporal, e eu preciso então entender se eu quiser assim compensar aqui o comprimento. Se eu colocar a estrutura muito curta, eu não vou ter a coxa, tá? Só vou ter o fêmur, se assim me interessar. Se eu quiser que apareça a coxa, eu coloco um pouco maior. Aí vai ter um pedacinho aqui da coxa, daqui até aqui vai ser o meu fêmur e assim sucessivamente, até a extremidade da pata. Creio que vocês entenderam o significado então, né? Para isso eu preciso determinar um comprimento, tá? Então eu utilizando o padrão do corpo, eu determino quanto eu quero que fique. Lembrando que cada perna, que cada conjunto, cada par vai ser diferente do outro. As frontais aqui, elas vão ser maior. Então, eu vou precisar talvez de uma coxa um pouco maior, um fêmur maior, não é? Mais proeminente, como foi citado, e assim sucessivamente eu vou tendo uma perna dianteira um pouco diferenciada das outras duas subsequentes. Então, eu vou determinar um comprimento para isto. Esta seria a metodologia de eu aplicar todo esse conjunto dentro do corpo. Eu tenho outra metodologia, que seria montar a pata, cortar ao meio, fazer furações e colar, tá? Esta é uma outra metodologia, tá bom? Muito bem. Definido, então, o que eu preciso, eu vou determinar aqui o comprimento, seguindo aqui o meu referencial que já tenho pronto, até para facilitar aqui o vídeo. Vocês podem observar que a diferença foi pequena. Eu quase não afetei aqui o comprimento. Ficou praticamente o mesmo tamanho. Mantenho isso aqui fixo e vou fechar essa parte aqui e fechar aqui. Amassar aqui de forma a criar aqui um conjunto. Vou agora me utilizando da pinça para me facilitar essa parte aqui, segurar aqui de forma que o conjunto não saia do lugar. A partir de agora eu vou começar a entrar com a linha de atado. É o mesmo processo que eu ensinei já. Eu vou manter a linha aqui presa por estes dois dedos aqui, o polegar e o indicador, e vou começar aqui a criar aqui uma união para travar esta peça aqui. Posso até já soltar a pinça. E vou firmar aqui agora. Este processo construtivo, ele é trabalhoso. Para se fazer uma mosca realística, se você não vai comprar uma perna realística, você tendo que fazer a mesma, ela requer de um certo tempo e para isso nós precisamos ter a devida paciência de construir. Neste ponto aqui, eu vou então colocar aqui um pouquinho de cola para travar este ponto aqui, tá? Pouquinho só. E aqui vamos com o alicate comprimir de leve, de forma a manter esta união aqui. E vamos seguir gradualmente, sem apertar demais, trazer essa linha
para criar então aqui a coxa do inseto, tá? A patinha do inseto. Não comprimindo demais, por isso a linha fibrosa, ela traz essa vantagem. Ela comprime sem criar volume, tá? Aqui neste ponto de união aqui de articulação, eu dou mais algumas voltas. Comprimo aqui de leve com o alicate. E vou prosseguir agora aqui, ó. O comprimento agora do fêmur aqui, tá? Então eu dou mais ou menos aqui um comprimento que eu vou determinar aqui utilizando a minha pinça aqui para assim ficar do tamanho deste aqui, aproximadamente, olha aí, tá? Observaram? Então neste ponto aqui, que eu sei que é o ponto que eu preciso parar, eu vou criar aqui um ponto de elevação com um pouquinho mais da linha de atado. Agora eu vou cobrir esta área toda aqui com a cola, de forma a fixar esse material todo. Não rompi ainda o fio e vou aqui comprimir isto aqui de leve com o alicate, tá? Agora sim, já comprimido, eu vou cortar, que já colou, rente, tá? Deste lado de cá também já finalizei para adiantar o vídeo, né? E nós chegamos então numa etapa que nós temos coxa, a tíbia e os dois segmentos aqui que precisam ser finalizados. Então nós temos aqui, ó, a parte central, que nós podemos considerar como parte da coxa, tíbia, e agora aqui. E aqui nós vamos, usando a tesoura para corte, mais fortes, né? Que a fibra ela requer aqui de uma tesoura um pouquinho mais forte. Nós vamos cortar um segmento bem rente aqui, tomando cuidado para não estragar o serviço. Então a gente vai cortar aqui, ó, tá? E vamos repetir o processo deste lado de cá. Vou cortar aqui, de forma que com esses dois segmentos aqui que eu eliminei, eu já tenho uma parte mais calibrosa, venho afinando, e aqui a parte final da patinha do inseto. Como é mais ou menos o mesmo tamanho desta aqui que já está pronta, eu vou seguir aqui próximo deste comprimento aqui, que eu determinei como o comprimento do tarso e o do esporão. Então vou cortar mais ou menos aqui, tá? Depois a gente pode fazer um ajuste fino no comprimento. E aqui. Essas pontas aqui nós reservamos porque podemos usar em outras moscas. A partir de agora nós vamos ter que fazer as articulações, ou seja, aqui são os primeiros passos da articulação. Eu vou articular aqui, onde defini que seria a coxa e o ponto da tíbia, tá? De um lado e de outro, tá bom? Aqui, ó. A partir de aqui eu já tenho quase uma perninha finalizada. Este outro segmento aqui, ele é dobrado nesse sentido. Eu vou dobrar para dentro aqui, ó, aonde eu cortei.
Nós vamos construindo então as perninhas, certo? Aí eu posso marcar então este comprimento através aqui de um outro padrão que já está finalizado. Eu marco aqui o comprimento que eu preciso para criar então o tarsus, que vai ficar mais ou menos aqui. Vou dobrar para cima, do lado oposto a mesma medida, aproximadamente aqui. Nós vamos criar aqui a parte externa. A partir deste ponto, eu vou utilizando aqui o alicate, essa parte dentada do alicate, eu vou mastigar aqui a parte frontal. Observem que ficou bem mastigado de um lado e do outro. Isso vai dar um realismo à perninha aqui. Com a tesoura de ponta fina, eu vou criar aqui o esporão, o corte aqui da ponta do esporão. Abrir aqui e criar o esporão. A pontinha aqui, de um lado e do outro. Podendo ser feito também este mesmo processo aqui, né? Este mesmo processo aqui com a lâmina de uma ponta de estilete, tá? O que vamos fazer agora? Nós vamos colocar aqui um pontinho de cola para reforçar essa cerda aqui que é muito frágil, tá? Vou botar aqui um pontinho de cola com a ponta da pinça. Nós vamos criar aqui uma torção aqui para ajudar aqui a criar a garrinha, tá? Na ponta da pinça. E a dobra da coxa aqui, a dobra da coxa, como está neste padrão aqui, eu vou determinar de acordo com a largura do corpo, ok? E aí nós podemos utilizar a perninha inteiriça, como está aqui dentro do corpo, né, do inseto, ou cortarmos aqui no meio e fazermos um furo na lateral, aplicar cola e fixar a perna. Isso vai depender de como vocês pretendem fixar. Se assim, o par inteiro, não é, dentro do corpo, ou se segmentado aqui ao meio, de forma que encaixe metade de um lado e metade do outro com uma furação. Tem essas duas metodologias que nós podemos aplicar. Dependendo do padrão da mosca, fica melhor de um jeito ou de outro, tá bom? Espero que vocês tenham entendido e vamos para a parte 3 do vídeo subsequente aí da nossa construção da projeto da cigarra realística.